de estar aqui nas terças-feiras, né? Tirei umas férias forçadas nesses últimos dias, mas graças a Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Então, boa noite para todos que estão aqui, para você que está assistindo de casa esse culto, participando, que Deus possa nos renovar nessa noite, que Deus possa falar com cada um de nós. Amém? Eu quero ler um texto, né? Nós estamos aí encerramos, né, o mês de maio, mas ainda falando sobre a importância de nós não perdermos, né, a esperança. E nós precisamos entender o que é essa esperança. E eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu estava lendo Romanos e eu achei muito interessante o capítulo 15 de Romanos. Eu vou ficar presa mais em um versículo só, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1, que nos ensina como nós devemos viver, né? E o propósito da nossa vida aqui nessa terra. Para que eu vivo? E a partir do versículo 1 diz assim: nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras: os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua confiança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ficar nesse versículo 13, né, que fala quem é Deus, né, que Deus, a fonte de esperança. Mas todo esse versículos, tanto, né, do 1 até o 13, nos ensina como nós devemos viver. Né? Há uns meses atrás, a gente estava falando muito sobre a unidade, de nós sermos um, e como nós devemos aprender a conviver. Né? Somos pessoas diferentes e precisamos aprender no meio dessas pessoas diferentes a conviver, a respeitar todos. E aqui esse texto fala como nós devemos viver, né? Nós precisamos sempre se colocar no lugar do outro,
ver o que o outro está precisando. Mas o versículo 13 chamou muito a minha atenção. Que Deus, a fonte de esperança. E eu acho muito interessante, porque na hora que eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de um ditado popular. Talvez você também saiba qual é. Que diz: a esperança é a última que morre. Quantos já ouviram esse ditado, não é verdade? E às vezes a gente fala isso. Em alguns momentos que a gente está vivendo, a gente fala assim, não, vamos acreditar, porque a esperança é a última que morre. Tem até umas piadinhas, né, que algumas pessoas ainda falam, brincam sobre isso, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas eu parei para pensar, como? Será que a esperança morre? Porque se ela é a última, né? Porque o ditado diz que a esperança é a última que morre. Mas será que ela morre? Queridos, depois que eu vi esse versículo, depois que eu fiquei pensando nesse versículo, gente, a esperança não morre. Como que a esperança vai morrer? Sabe por que a esperança não morre? O que a Bíblia está dizendo? Que Deus é a fonte de esperança. Queridos, o Deus que eu sirvo está vivo, o seu está? Amém? O nosso Deus vive. Então, a esperança, ela não morre. Ele é a nossa fonte. E quanto mais eu o busco, o quanto mais eu estou, né? Assim como o Gilmar estava pregando no domingo, a respeito da presença de Deus, quanto mais eu estou com Ele, mais Ele me enche. Nós estávamos cantando aqui no louvor, para que eu preciso o quê? Me esvaziar. E aqui a gente estava, né? Vou me esvaziar de mim e tal. Para que eu me esvazio? Para que Deus me encha. Se eu me esvaziar diante de outra situação, aquela outra situação vai me encher. Então, eu preciso me esvaziar diante de Deus, diante daquele que tem o poder, que é a fonte, que pode me transbordar. Né? O versículo diz que nos encha inteiramente de alegria e paz. Queridos, todos nós precisamos de alegria, todos nós precisamos de paz. Nós precisamos que a nossa fé cresça a cada dia. Nós precisamos depositar a nossa confiança nele a cada dia. E é Deus, o Deus da esperança, o Deus que é a fonte de esperança, o Deus que está vivo, que tem isso para cada um de nós. Então, nós precisamos depender dele a cada dia. A esperança, ela permanece viva em nossos corações até acontecer o que nós esperamos. Então, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Aí você pode pensar assim, pastor, mas se não acontecer? Querido, se a nossa expectativa não for atendida, não foi que a esperança morreu, foi que não era vontade de Deus. Foi que não era o plano de Deus, foi que não era o que Deus tinha de melhor para nós. E está tudo bem, Ele continua sendo a fonte de esperança. E Ele vai colocar outra sementinha dentro do nosso coração e nós vamos continuar crendo e acreditando. Então, assim, a vontade de Deus, né, a vontade soberana de Deus, ela vai prevalecer sempre. E, às vezes, não vai coincidir com a nossa vontade. E é isso que nós precisamos entender, né? Muitas das vezes, nós queremos que a nossa vontade aconteça. Gente, vamos ser sinceros, é assim que a gente pensa. Muitas das vezes, nós queremos. E é muito interessante que, às vezes, a gente ora e a gente, né, como um bom crente, um bom cristão, a gente vai ora, a gente coloca a situação diante de Deus e a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade.
a gente fecha o olho não, a gente abre o olho da oração, a gente sai para fazer do nosso jeito. Alguém já viveu essa experiência? A gente acabou de orar, a gente acabou de declarar, Senhor, seja feita a sua vontade. E a gente sai e vai fazer do nosso jeito. A gente nem recebeu ainda a direção de Deus, mas a gente vai porque é a nossa humanidade gritando. Então, muitas das vezes a nossa vida, ela é movida pela nossa vontade. Eu quero isso. E muitas das vezes, queridos, nós usamos, falamos, não, porque Deus me falou. Deus falou isso, Deus falou aquilo outro. E às vezes foi o meu eu, foi a minha alma, foi a minha vontade, foi o meu desejo daquele momento ali. Uma vez uma pessoa chegou para mim, contou a situação, pastora, porque Deus falou para me fazer isso. E eu ouvindo, uma boa ouvinte, ouvi. O que a senhora acha? Eu falei assim, eu não acho nada. Quem sou eu para achar alguma coisa do que Deus falou com você? Se Deus falou para você fazer isso, querida, faz. Então, foi Deus que falou? Foi Deus que falou que você está dizendo para mim? Então, faça. Então, eu não tenho que achar nada. Eu vou contra aquilo que Deus falou com você? Por mais que talvez eu não concorde com aquilo que eu ouvi. Então, assim, nós precisamos crer que a vontade soberana de Deus, ela vai acontecer sempre, ela vai ser realizada. E, às vezes, não vai coincidir com a nossa vontade. E nós precisamos crescer, amadurecer, a nossa fé, a nossa intimidade com Deus a cada dia. Queridos, eu acredito que cada um de nós aqui, cada um de vocês que estão em casa, estão aguardando por algo especial de Deus. Estão apresentando algo diante de Deus. Estão crendo em algo, estão buscando algo. Queridos, permaneça. Permaneça firme, seja na sua vida sentimental, seja familiar, seja profissional, seja ministerial, qualquer área da tua vida, continue acreditando, continue apresentando diante de Deus, porque Ele é a nossa fonte, é Ele que vai nos encher. Eu tenho falado com Deus quando eu tenho algo muito forte no meu coração, que eu desejo, ou que eu quero, eu falo assim, Deus, se no meio do caminho não é isso que o Senhor tem, vai tirando da minha vida, vai tirando do meu coração, vai tirando. E Deus, Ele faz isso de uma forma tão natural, que às vezes a gente pensa, nossa, eu quis isso tanto tempo, eu busquei isso tanto tempo, hoje eu estou vendo que não é isso. Então, que nós não venhamos ficar frustrados diante de algumas situações da nossa vida. Porque, assim, ao decorrer dos meus anos de convertida, quantas pessoas frustradas com Deus eu encontrei? Quantas pessoas magoadas com Deus eu encontrei? Por quê? Porque Deus não fez o que a pessoa queria, no tempo que a pessoa queria, do jeito que a pessoa queria. Nós precisamos entender, queridos, que o nosso Deus é soberano. Ele é soberano. Então, nós precisamos entender. Eu já falei isso aqui há um tempo atrás, eu sei que ninguém gosta de esperar. A gente está vivendo numa era de tudo muito rápido. Tudo muito instantâneo. Desde a comida que você pede e às vezes chega rápido, ou você compra, você coloca lá no micro-ondas e está pronto, você já está comendo. E a gente quer que as coisas sejam assim. Eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de esperar, mas nós precisamos aprender a esperar. Querido, Jesus falou que Ele está voltando. Ele não sabe quando. Mas nós estamos aí esperando, amém? Gente, uma vez eu brinquei com a gente, desde quando eu era criança, que às vezes a gente ouvia, Jesus está voltando.
Mas a gente precisa entender que a Bíblia diz que um dia, para ele, né, para Deus, é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Então, se a gente for pensar aí desde quando Jesus ressuscitou, tem pouco tempo. Não é verdade? Se um dia é como 1000, tem poucos dias que ele foi e a gente está esperando. Então, nós precisamos entender. Ninguém gosta de esperar. Quem gosta de pegar uma fila grande, gente? Ai, meu Deus. Eu lembro, a pandemia marcou a nossa história, não é verdade? Com muitas coisas ruins, muitas coisas aconteceram. Mas uma coisa que eu agradeço a Deus pela pandemia foi eu não precisar mais ir para o banco. Gente, eu fazia o serviço de banco da igreja, ia fazer os depósitos de ofertas, de dízimo. Às vezes, às segunda-feira, principalmente, eu chegava, 1h da tarde no banco, eu saía, muitas das vezes, 3 e pouca, no Bradesco, lotado. E você conversava, e as pessoas reclamavam, e contava a vida, e você estava ali na fila. Eu perdi a minha tarde toda. Era segunda, quarta e sexta, na época a gente tinha 2 cultos da semana. Então, mas a pandemia veio e me salvou, não precisei mais ir para o banco, né? Porque a gente teve os Pix, teve as transferências, as pessoas não vinham mais à igreja. Então, uma coisa boa que aconteceu na pandemia. Então, as pessoas não gostam, tem problema com fila. E as pessoas querem tudo rápido. Se você chega num lugar para você comprar alguma coisa, você não quer que ninguém tenha na sua frente. Eu trabalho com lojas online. E eu falo com os clientes pelo chat. Gente, é impressionante. A pessoa acaba de fazer um pedido agora. Ela finalizou o pedido, ela vai para o chat. Que dia que eu recebo? É assim. Que dia que eu vou receber o meu produto? Aí eu falei assim, eu falo, vai ser enviado amanhã, um exemplo. Teve uma que ela comprou, sexta-feira, ia dar meia-noite. Era 11h50 e pouco. Quando chegou, na segunda-feira de manhã, quando eu abri o computador, tinha uma mensagem no chat. Que demora está... Gente, eu vou falar para vocês o que a pessoa escreveu para mim. Está vindo de jegue. Ela escreveu isso no chat. Vocês não sabem o que eu leio, né? Não é nem o que eu ouço, não, é o que eu leio. Aí eu respirei, né? Porque ainda bem que online ninguém vê a sua cara. Eu respirei e falei assim, bom dia, o seu pedido foi realizado sexta-feira, às 23h e tantos minutos. E agora, segunda-feira, tal hora, seu pedido vai ser enviado hoje, pois sábado e domingo a transportadora não passa. E a gente cheio de educação, né, para responder. Mas as pessoas estão assim, aceleradas. Ninguém quer esperar. Só que nós precisamos entender que a esperança, que significa esperar, faz parte da nossa vida. Nós precisamos esperar. As mulheres que tiveram filhos, gente, 9 meses gerando uma criança. Os meses, os últimos meses, então, parece que tem 90 dias. Demora. Mas existe um tempo. Existe um processo. Quando nasce antes dos 9 meses, o que precisa? Muitas das vezes, ir para uma incubadora. Por quê? Porque não passou por todo o processo natural. E muitas das vezes, nós, às vezes, colhemos algumas coisas porque nós fomos lá arrancar antes da hora. Antes da hora. Então, nós precisamos aprender a esperar.
Deus, Ele quer nos encher de esperança. Deus, Ele quer nos transformar nesse período, porque eu acho maravilhoso. Por mais que a gente não goste, ou muitos não gostam, o processo dessa espera trata muito com a gente. E eu já passei por experiências que, tipo assim, eu esperei tanto, eu gerei naqueles momentos, a gente rega com oração, e a gente crê que Deus vai fazer, aí a gente recebe, a gente fica alegre, glória a Deus, mas eu já tive a experiência que o processo de esperar, o processo de trabalhar para ter, o processo para conquistar, foi muito melhor do que quando eu tive um negócio na minha mão. É meio maluco. É igual uma criança que quando quer muito alguma coisa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar. Aí a criança ganha, passa 2 dias, ela não quer nem saber mais daquele brinquedo. Mas ela queria, e aquele processo de espera, aquele processo... E às vezes a gente nem valoriza tanto daquilo ali. Eu sei que às vezes a espera, ela é angustiosa. As pessoas curiosas vão concordar comigo. Quando a pessoa fala assim, fulano, depois eu vou te ligar porque eu tenho algo para te contar. Você fica naquela espera angustiosa para saber o que é. Gente, e o triste é quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela já pensa, pronto, descobriu. O que essa pessoa quer falar comigo? Então, apesar dessa espera, muitas das vezes ser angustiosa, queridos, Deus, Ele só tem coisas boas para nós. Deus, Ele quer acrescentar na nossa vida, Ele promete tantas coisas, e nós precisamos aprender e entender que vale a pena. Vale a pena esperar, vale a pena buscar, vale a pena esperar com paciência, vale a pena a gente confiar que Deus vai agir na hora que Ele quiser, na hora que Ele desejar. Mas o que eu preciso entender? Que em todo tempo, Deus está cuidando de mim e de você. Em todo tempo, queridos, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 dias, mas Deus está cuidando de nós. Eu lembro uma vez a pastora Simone pregando, e isso já há muitos anos, né? Ela falou assim, olha, eu oro pela conversão do meu pai há 10 anos. Gente, 10 anos é muito tempo. Mas nós precisamos buscar, perseverar, continuar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Queridos, Deus, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege. Se não fosse essa proteção, se não fosse essa atuação de Deus na nossa vida, como que a gente ia viver nos dias atuais? Como que a gente ia suportar as pressões do dia a dia? Porque não está fácil para viver. Não está fácil. Cada dia a gente vê cada coisa na televisão, você assiste um jornal. Eu confesso que eu fico mal, não gosto de assistir. Às vezes eu leio algumas coisas depois, às vezes mas assim, eu não gosto. Gente, só tem coisa ruim. E se a gente se afastar de Deus, a gente vai ficar vivendo baseado nisso. A confiança da pessoa vai estar nisso. Nós precisamos entender que é Deus que nos guarda, que nos protege todo dia. Há quem acredita ainda nas cores, né? Quem está falando de esperança. Não, vou botar uma roupa, vou passar o ano com a roupa verde. Verde da esperança. E é muito interessante porque, imagine você vai para um lugar lindo. A gente vê aquelas árvores maravilhosas. A gente vê aquele verde, aquela floresta linda. Gente, o nosso coração fica quentinho quando a gente vê isso. É uma coisa interessante isso.
Quer ver eu admirar a grandeza de Deus? Se eu sentar na beirada da praia e ficar olhando para aquela imensidão de água. Eu fico pensando, gente, como tem alguém que diz que Deus não existe? E é interessante que alguns lugares, né, parece que é uma coisa só, mas aqui é doce, aqui é salgado. Como? É o nosso Deus. É só Ele. É só Ele. E eu quero dizer algo para você nessa noite, queridos. É essa esperança que se renova em nós a cada instante. É isso que nós precisamos buscar todos os dias. É essa esperança, é esse Deus habitando dentro de cada um de nós, que é a nossa fonte. Nós precisamos buscar isso. A esperança, ela traz alegria. Você já conversou com alguém sem esperança? Que não acredita em mais nada? Parece que a vida acabou. A pessoa não sonha. A esperança, ela traz alegria. E é tão interessante que só de imaginar o que nos aguarda, só de pensar no bônus proveniente da paciência que você está tendo em esperar, saber que o melhor vem, a nossa alma se alegra, o nosso coração se aquieta. Queridos, nós vivemos todos os dias esperando que Jesus venha nos buscar. Queridos, essa é a nossa esperança. É isso, nós vivemos pensando, será que vai ser hoje? Então eu vou viver o melhor dia da minha vida, eu vou ser a melhor pessoa hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por quê? Porque vai que Jesus vem se encontrar comigo. Vai que Ele vem me buscar. Vai que vai ser hoje que Ele vai voltar para mim. Então nós precisamos pensar nisso com um coração alegre. A alegria, a esperança, ela traz essa alegria. E eu lembro do texto do salmista Davi, em Salmos 41, que ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Você crê, queridos, que Deus, Ele se inclina para você? Você crê que Ele te ouve? Queridos, Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Ele responde às nossas perguntas. Às vezes nós não entendemos muitas coisas na nossa vida. E eu acredito que existem algumas perguntas que só quando a gente for para a glória que a gente vai ter resposta. Existem coisas que, humanamente falando, não vai ter resposta. E é só Deus que vai poder responder isso para a gente. Então, nós precisamos entender. E, queridos, um segredo, durante esse período de espera, sabe qual é o segredo? Adorar a Deus. Adorar. Que nós não venhamos ser murmuradores, que só reclama, que está demorando, cadê Deus, onde está Deus? Queridos, vamos adorar enquanto a gente espera, vamos adorar enquanto ainda não chegou. Sabe, uma coisa que eu aprendi: ainda que você não recebeu, mas viva como você estivesse recebido. Tenha o coração grato ao Senhor, como se você já tivesse recebido. E adore a Ele em todo o tempo. Agradeça a Ele em todo o tempo. Né? O Salmos 34:1 diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida
e fazer uma pergunta para nós mesmos: o que tem saído dos meus lábios? O que tem saído da minha boca nesses dias? Ou o que tem saído da minha boca nesse período que eu estou esperando? Que o meu milagre ainda não chegou, eu não conquistei o que eu tenho esperado. Dos nossos lábios precisam sair louvor. É isso que a Bíblia está dizendo. Os meus lábios sempre o louvarão. Ainda que seja chorando. Mas nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com grande alegria. Então, ainda que seja chorando, mas louve ao Senhor, adore ao Senhor. Vocês já viram, talvez no finalzinho da tarde, eu já até me assustei. Às vezes você está tão distraído e passa um monte de aves fazendo um barulho, como se estivessem voltando para casa. Vocês já viram isso no céu? Muitos pássaros, muitos, vão tudo voando na mesma direção para um lugar. E esses dias eu pensando, eu falei assim: Senhor, eu acho, tem hora que eu pareço um pouco louca, mas eu fiquei imaginando aquela cena, eu falei assim, e eu pensando nos salmos, né, que fala que a natureza e glorifica a Deus e tal, eu pensando, eu fico imaginando aqueles pássaros como se eles estivessem conversando com os outros ali, porque é uma multidão, imagina 20 mulheres conversando, é um alvoroço, né? Parece que tem 1000. Estou dando um exemplo dos pássaros passando, fazendo muito barulho. Eu imagino eles perguntando um para os outros: como foi o seu dia? O que vocês fizeram? Qual foi a comida que você conseguiu hoje? Porque, gente, a Bíblia diz que nós devemos olhar para os pássaros. Que Deus providencia comida para eles. Não é verdade? E a gente precisa aprender com eles. E eu fico imaginando eles falando e eles compartilhando todas as bênçãos que foram recebidas naquele dia, fazendo aquela grande festa. Queridos, a nossa vida tem que ser assim. A gente chega em casa no final do dia, compartilhar aquilo que Deus fez no nosso dia. A gente precisa parar e adorar ao Senhor, porque nós chegamos em casa. Muitos não chegaram em casa hoje. Muitos não vão chegar em casa hoje. E nós precisamos adorar a Deus, agradecer a Deus. Sabe, nós precisamos viver isso e adorar. A adoração, ela deve ser uma prática constante na nossa vida. Nós precisamos ter um coração grato todos os dias, enquanto nós esperamos. Senhor, obrigado pelo que o Senhor é. Obrigada pelos livramentos de hoje. Obrigada pela minha vida hoje, pela minha família, pela minha saúde, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigada porque estamos juntos aqui nessa noite. Nós precisamos adorar. Nós precisamos entender que quando eu tenho esse coração adorador, esse coração grato, queridos, nós alegramos a Deus. Nós alegramos a Deus. Nós precisamos, queridos, agradar o nosso Deus, fazer Deus sorrir para nós. E Deus sorri para nós, queridos, quando nós temos esse coração grato. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que adoram, enquanto estão passando pelo processo de espera. Enquanto estão passando por esse processo, nós precisamos ter esperança, nós precisamos acreditar. Né? Há um tempo atrás, a pastora Ana falou de um filme, e na realidade eu tive a oportunidade de, na época que a pastora Renê Murdock, ela sofreu esse atentado, né, no Rio, que ela estava correndo na praia e uma pessoa em situação de rua atacou ela, ela ficou em coma há muito tempo.
E agora foi feito um filme, né, uns meses atrás, e o filme está na Netflix. Acho que é Fé Além do Impossível, o nome. Eu sou péssima para gravar o nome, mas é uma coisa assim. E conta a história dela. E eu achei tão interessante quando os médicos, né, quando o marido chegou no hospital, e os médicos falando da situação dela, e o médico ele falou assim, tá, mas quantos % ela tem de chance? O médico, 1%? Então, ele começou a agradecer a Deus por aquele 1% e crendo e orando que Deus ia fazer. Às vezes a gente olha para algumas situações da nossa vida e a gente reclama do que falta, ao invés de agradecer pelo que nós temos. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Poxa, só tem isso. Então, nós precisamos agradecer a Deus e se apegar naquilo que nós temos. E vamos até o fim. E vamos com alegria esperar, sem desanimar, queridos. Sem desanimar. O triste é que, muitas das vezes, a gente vê muitos cristãos desanimados. Uma vez eu eu li um livro e nunca mais achei em qual livro que eu li isso, gente. É mais triste, porque eu lembro da história e eu queria ler de novo para me reviver a história. E a história fala de um leilão no inferno. E estava tendo um leilão no inferno. O diabo estava vendendo várias peças. Obras de arte. E chegava um, queria comprar tal, e aquele leilão, aquela coisa, aquele mega bazar, vamos dizer assim, né? E tinha uma peça num canto que estava lá, né? Essa peça não está à venda. E a história é longa, mas encurtando o resumo da história, as pessoas queriam saber por que ele não estava vendendo aquela peça, se todas as outras estavam à venda. E aquela que não estava, tinha muita gente ao redor, porque queria aquela peça. E ele falou assim, não, essa peça eu não vendo. Porque essa peça, o nome dessa peça é desânimo. E essa peça, eu uso isso nos cristãos. Eu coloco isso na vida dos... Gente, aquilo foi um choque para mim na época quando eu li. E eu falo, Senhor, como isso é triste, porque muitas das vezes, o que a gente vê? As pessoas estão desanimadas. As pessoas perderam a esperança, perderam a alegria, perderam a confiança. E nós não podemos deixar isso acontecer, queridos. Nós precisamos, se a gente consegue identificar alguém, ou se você conhece alguém, um irmão está assim, vamos lá, vamos contagiar esse irmão com a alegria do Senhor. Então, nós precisamos ser esse instrumento de Deus. Nós não podemos deixar que morra na nossa vida, e nós precisamos contagiar as pessoas, ao invés de deixar ser contagiado. Porque muitas das vezes o que eu tenho visto acontecer, os desanimados estão contagiando os animados. Tem que ser o contrário. Nós precisamos levar a fonte de esperança que é Deus até essas pessoas. E é isso que Deus está falando conosco. Nós precisamos ser esse instrumento de Deus. Queridos, nós começamos a ler o versículo que fala assim, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos. Não é forte, eu sou o Todo-Poderoso. Mas se eu estou buscando a Deus, se eu estou cheio de Deus, eu preciso ir atrás daqueles que estão fracos e levar o alimento para essa pessoa. A pessoa precisa olhar para nós, queridos, e ver Jesus, e ver que tem jeito. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos seguir
em frente, nós precisamos continuar. Queridos, para viver uma vida feliz, independente das circunstâncias, porque eu não estou aqui para dizer que servir a Deus é fácil e moleza, não é. Existe um preço de cada dia, existem as lutas que nós enfrentamos todos os dias. Independente das circunstâncias, se eu quero ser cheio, se eu quero continuar sendo cheio por essa fonte, eu preciso adorar a Deus. Eu preciso ter um coração grato e adorador. Eu preciso ser aquela pessoa que a Bíblia diz que Deus está à procura. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, se Deus está procurando, e a minha oração é: Senhor, eu quero ser achado pelo Senhor. Que nós possamos ter esse desejo. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Nós precisamos reconhecer o imenso amor dEle. Nós precisamos reconhecer a sua majestade, a sua soberania, o seu poder, a sua justiça. Queridos, Deus é justo, Deus não é injusto. Nós precisamos reconhecer. E hoje nós temos a oportunidade de dar essa alegria a Deus. Dele lá no trono dele, olhar para cá e falar: eu encontrei, eu achei verdadeiros adoradores. Eu achei aquele meu filho amado, que apesar de estar enfrentando batalhas, ele continua sendo fiel, ele continua me adorando, ele continua se rendendo, ele continua acreditando. Queridos, que Deus possa olhar para nós nessa noite e falar isso, que nós possamos dar essa alegria a Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus, que é a fonte de esperança, possa transbordar você hoje, possa transbordar em você todos os dias. Queria que você fechasse seus olhos, se colocasse de pé. Que nós possamos reconhecer todas as qualidades de Deus. E que nós venhamos nos dispor e proclamar em alto e bom som todos os poderosos feitos do Senhor. Que quando terminar o nosso dia, todos os dias, nós possamos ter muitos motivos de adorar ao Senhor. Que nós possamos ter muitos motivos para nos rendermos ao Senhor. Que nós possamos manter o nosso coração cheio de fé, cheio de esperança. Que nós possamos nos manter